Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico. Durante as 6, 7 últimas aulas, nós estávamos tratando sobre o cálculo do potencial elétrico gerado por uma configuração especial de cargas elétricas denominada de polo elétrico, e durante as últimas 4 aulas aproximadamente nós iniciamos o cálculo do gradiente do potencial elétrico, e com base na teoria do eletromagnetismo clássico, o gradiente do potencial elétrico é igual a menos o vetor campo elétrico, de modo que o nosso objetivo é constatar algebricamente que o gradiente do potencial elétrico é igual a menos 1 multiplicado pelo campo elétrico, de que? Da distribuição, da especial configuração de distribuição de cargas elétricas denominada dipolo elétrico. Muito bem, então durante a última aula nós calculamos, nós encontramos o seguinte resultado: derivada parcial em relação a x aplicada sobre o potencial elétrico gerado por um dipolo elétrico, considerando a configuração de dipolo elétrico com relação à qual a distância entre as duas cargas que compõem o dipolo elétrico, as duas cargas pontuais ou pontiformes, as quais compõem o dipolo elétrico, essa distância é muito menor em relação à distância entre um ponto no espaço euclidiano de 3 dimensões, onde se pretende calcular o campo elétrico ou mesmo o potencial elétrico, e a carga elétrica pontual ou pontiforme negativa. Muito bem, então nessa configuração, nós, considerando essa tal configuração, nós calculamos esse termo, aqui módulo elevado a 3, nós temos um produto escalar, e o resultado obtido foi o seguinte resultado. Momento linear, componente x do momento de dipolo elétrico dividido por R menos R sobre a índice linha, módulo elevado a 3. Esse resultado, obviamente, aqui nós também encontramos mais menos 3 entre parênteses multiplicado com x menos x sobre a índice linha, dividido por R menos R sobre a índice linha, módulo elevado a 5, e aqui nós temos o produto escalar R menos R sobre a índice linha, produto escalar com o momento de dipolo elétrico. Então esse foi exatamente o último resultado obtido durante a última aula, durante a aula imediatamente anterior a esta. Então agora vamos fazer o mesmo tratamento similar e análogo para a derivada parcial em relação à variável y, atuando sobre esta função, este potencial elétrico gerado por um dipolo elétrico. Então nosso objetivo é calcular, aqui está, então agora a derivada parcial em relação a y. Muito bem. Então, mais uma vez, nós já sabemos, com base em aulas anteriores, qual é o resultado desta expressão. Então nós temos derivada parcial em relação à variável y, e vamos substituir cuidadosamente. Nós temos x menos x sobre a índice linha
componente x do vetor de polo elétrico, do vetor momento d de polo elétrico, mais y menos y sobre índice linha, componente y do vetor momento de dipolo elétrico, mais z menos z sobre índice linha, componente z do vetor momento de dipolo elétrico, dividido por x menos x sobre índice linha elevado a expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, z menos z sobre índice linha elevado a expoente 2, e aqui o expoente 3 dividido por 2. Muito bem, então nosso objetivo é calcular a derivada parcial em relação à variável y de toda esta função. Pois bem, então calculando minuciosamente, escrutiniosamente, nós já sabemos que derivada de constante é igual a zero. Nós, não apenas nessa playlist, neste curso intitulado Eletromagnetismo Clássico, mas em outros cursos, os quais nós estamos ministrando e disponibilizando na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, nós estamos, em alguns momentos, apresentando as regras básicas da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral. Oportunamente, um curso será dedicado e focado em apresentar detalhada e minuciosamente as propriedades da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral. Por enquanto, nós apenas usufruímos ou fazemos uso das propriedades. Derivada de constante é igual a zero. Derivada parcial em relação a y significa que todas as variáveis que não são exatamente y são consideradas constantes nesse processo. Então aqui nós temos, com base nos resultados anteriores, nós temos, por exemplo, a derivada parcial em relação a y atuando sobre essa função que está no numerador. Então aqui nós temos assim, derivada parcial em relação a y atuando aqui em muito bem, atuando sobre o primeiro termo que está no numerador. Então nós temos x menos x sobre índice linha, pxDE, ou seja, componente x do momento de dipolo elétrico, mais y menos y sobre índice linha, pydE, mais z menos z sobre índice linha, pzDE. Então nós aplicamos a derivada sobre esse primeiro termo, conservamos o segundo termo. De que maneira? Nós conservamos o segundo termo aqui, assim. Conservamos o segundo termo x menos x sobre índice linha elevado a expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, z menos z sobre índice linha elevado a expoente 2, aqui menos 3 sobre 2, passando o termo do denominador para o numerador, mais. Então conserva o primeiro, nós temos x menos x sobre índice linha, px mais y menos y sobre índice linha, py, mais z menos z sobre índice linha, pz. Dipolo elétrico, dipolo elétrico, dipolo elétrico. Então conserva o primeiro termo e aplica a derivada parcial em relação a z sobre o segundo termo. Aqui nós temos x menos x sobre índice linha elevado a expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, mais z menos z sobre índice linha elevado a expoente 2, e aqui nós temos o expoente menos 3 sobre 2. Muito bem. Então vamos, com muita atenção, calcular estes termos. Neste momento vamos
encerrar a aula neste ponto, para o efeito de garantir a melhor gravação, né, considerando as limitações de espaço, né, de memória da nossa câmera. Então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.